Antes de começar, eu quero dizer que a cadeira que eu tava usando, que era uma cadeira de madeira, quebrou. Eu tive que parar pra trocar a cadeira. Mas bora lá. Vamos começar o episódio 3 do Faloterapia. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou Joelma Pereira, pernambucana de Serra Talhada, tagarela de boca nos cotovelos, um caos humano em constante reinvenção. Protagonizei esse espaço chamado Faloterapia, que agora chega mais livre, mais íntimo, mais honesto. Sozinha ou bem acompanhada, toda semana eu apareço por aqui com reflexões sobre a vida real, dessas que doem, curam e às vezes só querem ser sentidas, ouvidas. Aceita uma passagem para essa loucura emocional com afeto? Vem, eu já vou te cativar. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda nesse episódio 3 do Faloterapia. E eu queria saber como você tá hoje. Tá se sentindo bem? Eu tô me sentindo bem. Inclusive, daqui a pouco é a hora do meu remédio. Esse espaço aqui, o Faloterapia, nasceu de uma busca por acolhimento. Eu acredito que a princípio de acolhimento das minhas dores e das minhas falas que talvez em algum momento da minha vida e desenvolvimento pessoal não foram ouvidas. E eu queria encontrar um espaço não só que eu fosse ouvida no sentido de audiência, mas ouvida e entendida como uma pessoa complexa, que é o caos humano, como sempre eu me intitulei. E inclusive era assim que eu me intitulava na abertura do Faloterapia, a primeira abertura do Faloterapia. Deu uma repaginada nessa 8ª temporada do Faloterapia, nessa abertura, né? Mas permaneço sendo ainda essa pessoa com bastante coisa na cabeça. Peraí, desse trocadilho, bastante coisa na cabeça. Vamos deixar de lado isso aí? Vamos deixar de lado. Então, pessoal, nesse episódio eu quero começar deixando alguns nomes aqui de algumas pessoas que não sabiam, né, que eu ia abordar essa temática no Faloterapia em relação à depressão, doença essa que eu fui diagnosticada em fevereiro de 2025, em fevereiro desse ano. E elas não sabiam que eu estava lidando com essa doença, com essa situação delicada de saúde, de vida e tal, mas que não houve um dia sequer em que elas não mandassem uma mensagem para mim. E essas pessoas é a Renata, lá de São José do Belmonte, em Pernambuco, certo? Teve também a Rita de Cássia Lima Félix, eu tô colocando todo o nome dela, porque nesse processo, desde o diagnóstico da depressão, eu percebo o quanto eu estou esquecida. Eu olho para a foto da Rita e eu lembro dela, eu sei quem é ela, mas eu não consigo saber de onde eu a conheço, onde foi que a gente se encontrou em algum momento. Então, eu quero dizer, Rita, você está esquecida no âmbito, vamos dizer assim, eu não consigo associar você às circunstâncias da vida, em que momento da vida a gente se encontrou, mas eu consigo saber, né, quem é você. E também a Silvânia Lima. Essas 3 pessoas, elas me seguem no Instagram, são pessoas que acompanham o Faloterapia já há algum tempo, que me acompanham nas redes sociais e que não havia um dia sequer que essas seguidoras, que essas mulheres não me mandassem uma mensagem, fizesse chuva ou fizesse sol, elas mandavam uma pregação para mim, elas me enviavam uma pessoa rezando o texto, elas me enviavam uma palavra de conforto, um versículo bíblico, uma mensagem de fé e de resistência, de resiliência, que elas não tinham ideia o quanto aquilo me ajudava. Muitas vezes, eu não posso negar, eu não vou mentir aqui, que eu ia para aquela publicação que elas me enviavam, muitas vezes era ao vivo, alguma coisa no Instagram ali. Muitas vezes eu não estava com o menor saco de acompanhar qualquer coisa, mas mesmo assim eu me sentia acolhida e abraçada por elas fazerem isso. E eu tô citando o nome delas aqui, não é para colocá-las em um lugar de maior reconhecimento e acolhimento para comigo, não. É porque são pessoas que, no caso
da Renata, a gente teve uma aproximação muito grande no meu ambiente de trabalho. Ela era da área diretamente influenciada de um empreendimento que eu trabalhei. Nós tínhamos contato muitas vezes quando eu ia à comunidade em que ela reside, eu mandava uma mensagem: ei, tem café, tem queijo aí? E ela sempre preparava um lanchinho, me esperava na casa dela. A gente construiu uma amizade, eu considero uma amizade, eu sou muito feliz por tê-la. A Rita de Cássia, eu não sei precisar quando ela começou a me seguir, mas ela sempre que pode, ela tá interagindo nas minhas publicações. E isso é muito importante para mim que estou criando conteúdo. O meu principal estímulo para continuar criando conteúdo tanto para o Instagram quanto para o podcast são as pessoas que acompanham, porque não faz sentido você criar, você ter sempre, pode ser o melhor conteúdo, mas se não tiver audiência, não dá gosto de produzir. Essa é a realidade, porque tudo tem que ter um propósito na vida, e a audiência é um propósito nesse meu trabalho enquanto faloterapia. A Silvânia, vez ou outra, ela me manda uma mensagem, que não necessariamente são essas mensagens dos círculos bíblicos, mas assim, pode ser que ela ache que eu não dei atenção. Então eu quero deixar registrado aqui que vocês ocupam um lugar de muito carinho na minha cabeça e no meu coração, porque vocês não sabiam que eu estava passando pela depressão, vocês não sabiam que eu estava passando dias de extrema nebulosidade, dias cinzas, dias que nada fazia sentido pra mim, e que vocês estavam ali me mandando uma mensagem no Instagram, sabe? Vocês não têm ideia o quanto isso que vocês fizeram me fortaleceu, me ajudou, tá? Então se sintam abraçadas, muito obrigada. Eu espero que vocês vejam essa mensagem aqui no podcast, mas também que continuem acompanhando o Faloterapia através do Instagram, né? E agora a gente tá também no TikTok, tem também o e-mail do Faloterapia, que ao final do episódio eu passo tudo e reforço pra vocês, tá bom? E nesse episódio nós vamos tratar sobre a aceitação da depressão. Sim, minha gente, eu passei por um processo dolorido para que eu conseguisse aceitar que eu estava adoecida e que o meu diagnóstico era depressão, né? E aí, apesar de eu ser muito curiosa, de buscar informação e também de ser uma pessoa adepta da terapia, eu amo essa área da saúde mental. Para vocês terem noção, eu, enquanto assistente social, a minha atuação no meu estágio obrigatório da faculdade foi na psiquiatria, né? Na época, no hospital psiquiátrico aí em Serra Talhada. Eu não vou citar nomes, né? Não que não seja importante, é importante sim, mas já não é mais o mesmo nome. Mas quem é de Serra Talhada e região sabe da importância do hospital psiquiátrico na época em que a saúde mental tinha todas. Mafalda participando do episódio do Faloterapia, uma ilustre participação, Mafalda dando a opinião dela. Vez ou outra vocês vão escutar, e eu dou uma pausazinha para deixar ela dar a opinião dela, né? Então, eu quero dizer para vocês que eu sempre tive um pezinho na saúde mental, que foi o estágio na minha faculdade, na minha graduação de serviço social, o meu trabalho de conclusão de curso. Olha que falha minha, eu não trouxe aqui o nome do meu trabalho de conclusão de curso, né, na íntegra. Eu não vou me lembrar na íntegra, mas era voltado à importância da família no tratamento da saúde mental. Certo? A integração da família, a integração do paciente à sociedade e a importância também dos novos modelos, né? Que naquela época era ainda mais novidade, em 2012, quando eu me formei, né? Ainda mais novidade, os CAPS, né? Os tipos de CAPS, o CAPS infantil, o CAPS AD, o CAPS 3. Os CAPS eram novidade, era muito recente, né, essa modalidade de tratamento, de inserção do paciente na sociedade. Se deixar eu me empolgo, eu vou embora, certo? E era sobre isso que eu queria trazer para vocês, mesmo eu sendo uma pessoa que, não como médica, mas uma pessoa curiosa e que tinha esse gosto
pelo trabalho na saúde mental, inclusive foi uma área que eu cogitei trabalhar e me especializar, só que a vida não faz normalmente o que a gente quer, ela faz o que a gente faz com que a gente esteja onde o mundo precisa da gente. Deus nos coloca, eu que acredito em Deus, ele nos coloca nos lugares onde as pessoas precisam da gente e que a gente também precisa estar para se desenvolver. E eu me lembro que em um determinado momento da minha vida profissional, eu defini que eu queria ir aonde ninguém queria estar. E inclusive aqui estou eu, em uma região do Pará, muito remota, atuando com um público muito particular, né? E é exatamente isso, é confirmando um compromisso que eu fiz no meu inconsciente de ir aonde ninguém quer estar, né? E eu amo o que eu faço. O dinheiro é importante e necessário para a manutenção da vida, e dos prazeres da vida, do viver, é necessário. Mas não trabalho só por ele, eu gosto do que eu faço. Isso não significa que seja o mais fácil e que eu não me aborreça no dia a dia, que não aconteça nenhum conflito interno. Acontece sim, mas no final, tudo dando certo, eu olho e digo, cara, é isso que eu gosto, eu nasci pra fazer isso, entendeu? E aí, eu sempre fui essa pessoa de buscar me melhorar em termos da saúde mental e pesquisar formas de evoluir nesse campo. E aí, nesse processo de aceitação da depressão, eu me questionei muito e levou um tempo até eu aceitar, mesmo eu sendo uma pessoa que tinha mais esclarecimento. E eu me questionava o porquê de estar passando por isso. E aí eu tinha muitos sentimentos, uma dualidade de sentimentos, e aí eu me questionava, né? Se eu tinha tudo, por que era que eu estava passando por aquilo? Estava passando por depressão. Se eu sempre buscava alternativas para ter saúde mental. A Cria chorando, é outra participação especial. A irmã mais velha está lá tomando de conta para não conseguir aqui tocar esse projeto pessoal. E aí, foram muitos questionamentos nesse processo, eu ainda tinha a desesperança de não me reencontrar. Por que não me reencontrar? Eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, né? E o primeiro grande sinal de que eu estava melhorando foi eu conseguir me reconectar com a comunicação. E aí, de que forma isso aconteceu? Tanto a melhoria da comunicação no meu âmbito profissional, como também a retomada do faloterapia, a retomada das aparições no Instagram, a retomada de publicações de coisas que fazem muito sentido para mim, tanto nessa área da saúde mental, quanto nesse relacionamento de vida, de necessidade mútua que nós temos de interagirmos enquanto pessoas, seres humanos, né? Uma sociedade, um organismo vivo. Então foi aí que eu percebi, poxa, meu tratamento tá valendo a pena, mas levou um tempo. Eu fui diagnosticada em fevereiro e eu estou agora gravando para vocês exatamente no dia 30 de agosto. Sabe quando eu consegui de fato sentir uma melhora no meu quadro depressivo? Quando eu retomei a querer conversar, foi no dia 20 de agosto. 20 de agosto, esse ano de 2025, eu fui diagnosticada em fevereiro. Então eu passei março, abril, maio, junho, julho, agosto, até dia 20 de agosto, sem querer nenhum tipo de interação social. Eu fazia por obrigação, eu ia porque de repente eu não poderia penalizar minha família por eu não querer sair de casa, por eu não estar bem. Então eu ia, mas poucas horas depois eu queria voltar, né? E nesse processo eu resolvi abandonar alguns hábitos esses que faziam parte, inclusive de como válvula de escape na fase que eu estava depressiva, né? Sem diagnóstico ainda. E aí foram os hábitos que eu fui abandonando e ainda estou abandonando. É um processo que eu quero levar para a minha vida, mas também não estou naquela ferrenha.
vou abandonar isso, tá sendo uma coisa de cada vez. Primeiro eu abandonei o álcool. Segundo, abandonei os energéticos, que eu tomava muitos energéticos por conta da minha falta de disposição para a lida do dia a dia. Eu tomava cerca assim de 4, 5, 6 energéticos por semana. Tinha dias que eu tomava 2 energéticos. Se eu tivesse alguma coisa para fazer à noite, se eu não tomasse um energético, porque é caro, pesava no meu bolso, eu tomava café forte de doer nos dentes, para eu conseguir render em alguma atividade ou uma socialização à noite. Isso é real, é fato, gente. Abandonei a bebida alcoólica, eu não tomo bebida alcoólica desde fevereiro. O energético tem pouco mais de 2 meses que eu parei de tomar. Pouco mais de 2 meses que eu parei de tomar. Eu acho que não tem nem 2 meses ainda. Eu parei de tomar refrigerante, vai fazer 1 mês que eu parei de tomar refrigerante e ingerir líquido durante as refeições, de modo geral. Eu tenho evitado, mesmo sendo um suco, sendo água, eu tenho evitado. Eu fui abandonando hábitos que aí, por exemplo, eu, pra sair com uma pessoa baladeira, que gosta, por exemplo, eu costumo dizer que meu marido é o inimigo do fim, eu sou um porre pra isso, porque deu minha hora, eu quero vir pra casa, entendeu? E isso, não posso negar que acaba sendo um pouco conflituoso, mas eu sou uma pessoa muito tranquila. Eu sempre peço assim, me deixa em casa, vai me deixar em casa, eu não tô pedindo pra você ir, você tem que ir obrigatoriamente, entendeu? Mas, se você sair de casa com o seu parceiro, você quer voltar com o seu parceiro, só que eu não exigia isso por simplesmente achar que eles não poderiam ser penalizados por conta da minha falta de bateria social. E aí, gente, nesse contexto, ainda tem essa desesperança, né, de não se reencontrar. E aí, aos poucos, eu fui entendendo que aceitar a doença não é se render a ela, em hipótese alguma. Na verdade, não é se render às dores da depressão. Ela agora se entregou à doença. Não é isso. É reconhecer que a doença existe, que a dor tá ali e que a partir de agora, com a medicação, você vai aprender a lidar melhor. E também buscar autoconhecimento. E também buscar entender essa doença, porque ela é cíclica, certo? Ela tem muitas nuances. E há dias que você não sabe se o que você está sentindo ali é um sintoma da doença ou simplesmente é uma tristeza daquele dia. Ou, por exemplo, se é, vamos dizer assim, uma raiva real de um acontecimento ou se é uma oscilação de humor que a doença provocou em você. E aí, minha gente, esse processo de aceitação da doença que eu levei um tempo, graças ao meu bom Deus e à minha curiosidade, que fui buscar vídeos de profissionais falando sobre a doença, que fui procurar textos, artigos, relatos de pessoas com depressão, para me encorajar, para me fortalecer quanto a essa doença, né? Eu entendo que é o processo de dar nome a todas essas sombras que nos rodeiam quando se está depressivo. E aí, o processo de aceitação da doença passa, sim, por um processo de desconstrução de crenças, do tipo assim, é falta de fé, é falta do que fazer, é preguiça, é uma pessoa antissocial. Eu não sou uma pessoa antissocial, mas eu sou uma pessoa com bateria social curta, entende? E aí, a verdade é que aceitar o diagnóstico da depressão é se dar a mão, sabe? Você se vê ali no chão caído e estirar a mão para se ajudar a levantar. É isso, gente. É muito real e é uma dor muito forte. Você se dá conta que, por mais que você tenha o apoio da família, por mais que você tenha o apoio médico, você tenha o apoio medicamentoso, se você também não se der a mão, é tudo mais difícil, entendeu? Mas aí, quando entra a medicação, é o processo que você consegue se enxergar melhor. Por sorte, eu na primeira medicação, eu já comecei a ter melhoras. Entendeu? Então, foi muito mais fácil, vamos dizer assim.
Porque quando tem que ajustar a medicação por muitas vezes, no meu caso eu ajustei a mesma medicação 3 vezes. Comecei com uma medicação de 50 miligramas que foi até 150 e uma medicação de 25 miligramas que foi até 50. A Joelma diz o nome da medicação? Não, gente, essa medicação eu não vou citar o nome, porque eu sei que ainda há aqui no Brasil muitas facilidades de adquirir medicações sem prescrição médica e esse é um ato extremamente perigoso, principalmente uma doença como a depressão. E nesse mês de setembro, em que você está ouvindo esse episódio, é exatamente com esse intuito de trazer nesse mês de setembro, que é o Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção do suicídio, que você não adote uma medida irresponsável, me desculpe a franqueza, uma medida irresponsável de comprar uma medicação sem saber se você vai se dar bem com aquela medicação, porque você precisa de acompanhamento médico, precisa, porque você pode piorar e chegar ao extremo da doença, que é o suicídio, certo? Então, não quero nem pensar que alguém, só porque eu citei o nome da medicação, foi lá, comprou e não se deu bem, ou então ficou dependente da medicação, ou então exagerou na dose. Meu Deus, livra, jamais. Então, nesse cenário, né, eu conto nos dedos, né, do momento que eu recebi o diagnóstico ao momento que eu estou hoje, eu conto nos dedos as pessoas que sabiam que eu tinha depressão. Hoje, né, como faloterapia e o meu encorajamento após o tratamento, que é graças ao tratamento que eu tô aqui conversando com vocês, que eu tô abrindo essa minha particularidade, essa minha intimidade em termos de estar cometida pela depressão, mas diariamente trabalhando para me tratar, para conseguir uma qualidade de vida e aprender as nuances dessa doença. É graças à medicação que eu tô aqui, tá? E esse processo de aceitação interno da doença, né? E aí, vocês não têm noção, minha gente, o quanto me incomoda esses comentários que eu falei anteriormente. Falta de fé, falta de fazer, preguiça, uma pessoa antissocial. Porque, assim, poucas pessoas têm noção da mulher de fé que eu sou. Eu não sou uma mulher de estar postando na internet a minha fé, a minha ida à igreja, o dia que eu tô rezando o texto de manhã, ou então lavando a louça, ou então no banheiro, fazendo as minhas necessidades fisiológicas e fazendo minhas orações com o meu texto na mão, ou ouvindo uma pregação. Ninguém tem noção. Mesmo em meio ao tumulto, ao caos, a toda a desesperança que eu passei, nem que fosse um Pai Nosso, eu rezava para ir me deitar, mesmo desesperançosa. Porque a depressão nos tira isso também. A fé, ela abala a nossa fé. Ela não nos tira, ela abala a nossa fé. E a minha foi abalada também. Nem todos os dias eu estava com coragem de me ajoelhar e rezar o credo. Ou rezar a Salve Rainha. Mas eu rezava um Pai Nosso. E ia tentar descansar, ia tentar dormir. Entendeu? E aí, foi por isso que eu falei da doença nesses episódios do Faloterapia, que eu trouxe agora nesse mês de setembro, no Setembro Amarelo, na campanha de prevenção do suicídio. Eu trago essa revelação do que eu estou passando, né? Eu precisei do encorajamento para isso. E trago justamente nessa perspectiva de que nesse momento eu estou mais blindada em relação às críticas que possam vir. Antes eu não ia conseguir lidar com as críticas. Eu não estava preparada para receber julgamentos dos outros, para lidar com críticas infundadas relacionadas a essa doença e com desinformação dos outros. Agora eu posso dizer que eu tô blindada, mas eu tô blindada porque eu tô medicada. É igual aquele memezinho do Paulo Ricardo. Tô medicada e muito feliz por isso, sem nenhum preconceito em relação a isso. E obrigada, meu Deus, obrigada à ciência, obrigada ao SUS por ter essas medicações, sabe? A gente precisa ser realista da nossa situação. E eu tô me cuidando, eu tô cuidando de mim, eu tô me reerguendo. Eu não tô 100%, mas eu já tô bem melhor do que o que eu já tive, porque eu já estive no fundo do poço, né, sem enxergar nenhuma alternativa.
eu tô com coragem de abrir a minha caixinha de Pandora, né? Essa caixa preta, para tentar tocar outras pessoas, não só em relação à busca das informações, mas também em tratar a doença, certo? Se de repente você se enxergar com algum sintoma ou tiver um diagnóstico, o adoecimento, seja de qual for, seja de depressão ou qualquer outra doença, não pode ser vista como uma diminuição do nosso valor pessoal. Eu peço a vocês que não se enxerguem dessa forma. Porque, assim, nesse processo de aceitação, já há uma luta interna gigante de cada um de nós que somos diagnosticados com essa doença. Vocês não têm noção da dimensão da luta interna que a gente abarca para conseguir sobreviver. E, assim, é um esforço para se manter positiva, para não perder o ânimo em tomar a medicação, porque leva tempo para ela fazer efeito. Se manter positiva diariamente. Se manter positiva diariamente, pois muitas vezes nosso juízo de valor sobre o mundo, sobre as coisas em volta, ele fica comprometido. Você não consegue saber diferenciar muitas coisas, se aquilo é um dia ruim ou se é um sintoma da doença, sabe? É muito pesado isso. E assim, nós temos um desafio imenso e diário para manter nossas vidas. Então, por favor, não venha piorar a minha vida, a vida de uma outra pessoa que foi diagnosticada com depressão, com comentários infundados, desnecessários, que não vai agregar em nada no nosso dia, no nosso momento. Digamos assim, eu fui diagnosticada hoje e aí eu resolvi me colocar no centro de atenção da minha vida. Então, fácil mesmo? Não é fácil, não. Não tô dizendo pra você que é fácil. Não é, gente. Não é. Uma luta diária para me manter no centro de atenção da minha própria saúde, certo? E assim, tome seu remédio, se for o caso de você que está me ouvindo, que foi diagnosticada, ou então, se de repente você se identifica com pessoas com sintomas que possa ser de depressão, busque ajuda, tá? Para se sentir melhor, para sentir vontade de fazer as coisas da vida. Existe uma solicitação médica que é real, é válida, é necessária, é cientificamente comprovada que a gente precisa fazer atividade física para melhorar os sintomas da depressão. E é verdade. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Você não consegue retomar suas atividades normais sem se medicar, sem ter aquela primeira melhora e estímulo da medicação. Só depois que a medicação começa a fazer efeito é que buscar fazer atividade física faz mais sentido pra gente, porque a gente começa a ter disposição. Como se faz a atividade física sem ter disposição? Entendeu? Mesmo ela fazendo bem, você não tem a disposição para começar a fazê-la. E isso é muito difícil. E nesse processo ainda tem muitos medos que nos acometem. O medo de não ficar bem, o medo de não ter melhora com o remédio, o medo de ficar dependente da medicação. Gente, o medo de ser abandonada, porque você tá tão desesperançosa que você acha que aquilo tudo que você tá trazendo para dentro da sua casa, a indisposição, a irritabilidade, as discussões que muitas vezes acontecem por conta do seu quadro depressivo e de irritabilidade, oscilação de humor, pode vir a acontecer. A gente fica desprotegida, desamparada, extremamente vulnerável. E aí não se deixe considerar que as pessoas estão certas em acharem alguma coisa sobre você, tendo em vista que você está adoecida. O principal ponto de partida é buscar apoio médico e medicamentoso. Então, ultimamente eu tenho citado um mantra, eu até esqueci de colocar o nome aqui, daquele personagem que é um psicólogo que traz umas abordagens bem interessantes, né? Bem humorada. Na verdade, eu não sei se ele é um psicólogo, ele é humorista. E ele falou, né, sobre ter pessoas na vida dele que ele precisa agradar, que é as únicas pessoas da vida dele que ele quer que estejam
agradadas por ele, por exemplo, o que eu quero, né, que tem sido um mantra pra mim a única pessoa que eu devo agradar aqui na Terra é meu psicólogo, afirmando que eu tô encarando minhas sombras, tô encarando minha doença. Meu psiquiatra, continuando meu tratamento e voltando melhor nas consultas. Meu ginecologista, que é para que ele saiba que nas partes baixas tá tudo ok. E meu endocrinologista, com minhas taxinhas tudo legal. Entendeu? É isso que a gente precisa focar. Vamos focar em encarar a doença e não camuflar ela, como eu fiz no início. Entendeu? Porque é o processo de aceitação que eu tô falando para vocês. Esse é o momento em que há um desmoronamento tão grande. É crucial reconhecer que nós estamos adoecidos. Mesmo, sim, eu tô doente. Mas e agora? A doença sou eu? Essa agora é a minha pessoa? Uma pessoa doente? É isso que eu sou? E não somos isso. Eu acredito que é aí que começa o processo de cura, acompanhado do tratamento, dos acompanhamentos profissionais. E a gente passa a deixar de lutar contra nós mesmos e dar nome àquela sombra e a encarar aquela sombra. Tomar um remédio, minha gente, para uma enfermidade não é fraqueza, não é falta de coragem. Na verdade, é coragem de permanecer vivo e encarando a depressão assim, sabe? Eu sei que você tá aí. Eu percebo que isso que eu tô sentindo aqui é um sintoma seu, sabe? Como se fosse um espelhinho assim na nossa cara, na nossa frente. É isso que a gente faz quando se medica, quando procura o psiquiatra, quando procura o psicólogo. É real, gente. Isso aqui não é uma propaganda, não. Isso daqui não é uma história bonita para que vocês comprem remédio, para que vocês vão ao médico. Não, é de uma pessoa que está vivendo na pele a depressão, certo? E aí, aqui a gente vai se encerrando. Eu aguardo vocês no 4º episódio dessa 8ª temporada, né? E nós vamos falar sobre a medicação que eu optei, né? O tratamento que eu estou tendo agora, né? Qual é o espelhinho que eu peguei assim para olhar para a depressão e dizer, isso aqui é seu, não, isso aqui não é seu, não, isso aqui é um dia de mau humor meu, não, isso aqui, não, tu veio hoje me colocar com esse desafio, sabendo que eu já sei lidar com esse sintoma. É isso, a medicação é isso, foi isso. Me tratar, procurar um profissional, é isso. É colocar esse espelho e dizer assim, eu já te conheço, viu? E vocês já sabem que as nossas conversas, elas não precisam parar por aqui, por esse episódio. Nós podemos dar continuidade a essas conversas através do meu Instagram, Elma FPS, no TikTok, Joelma Pereira, e também no e-mail, faloterapiast@gmail.com, tá? Eu aguardo vocês no 4º episódio. Fiquem bem, fiquem em paz, fiquem com Deus. Um grande beijo.